Seja o nome do Senhor. Vamos falar sobre a ceia do Senhor, aí o texto 1 Coríntios 11, de 17 a 34, um texto um pouco extenso, né? O apóstolo Paulo instrui sobre a ceia do Senhor. O texto é extenso e precisa ser interpretado à luz do pensamento de Deus, pois o texto é mais juízo do que bênção, porque ele para ser aplicado aos nascidos de novo, e não aos não nascidos de novo, ou seja, convertidos ao Evangelho, convertidos ao Senhor Jesus. O texto diz assim: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Lamento muito, nos dias de hoje, as igrejas terem banalizado a ceia. Colocam no domingo 2 pregações e a da ceia não passa de 10 minutos. Eu não sei por que não se prega o sermão completo da ceia, já que a ceia é tão importante. Vamos ao texto. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, preste atenção, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Isso era a condição do povo de Corinto. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Não é para isso? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, preste atenção, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é examinar o outro, não. É eu examinar eu mesmo. Pois quem come e bebe, olha o juiz aí, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque quem reconhece, eu sou culpado, eu estou errado, quem diz isso? Aponta o outro, mas ninguém aponta para si mesmo. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco.
Então, nós vemos aí, né? Primeiro vem a repreensão do apóstolo, a aula de como se comportar na ceia do Senhor, do verso 17 ao 19. Em segundo, a reunião deve ser tão somente a ceia do Senhor, do verso 20 ao 22. A celebração, né, da ceia do Senhor. Por que você participa da ceia? Porque você já nasceu de novo. Porque você já participou da primeira ordenança, que é o batismo nas águas, o batismo por imersão, que é a primeira ordenança. Para participar da segunda, você tem que participar da primeira. Não adianta só dizer que crê. A Bíblia é enfática em dizer que quem crê e for batizado será salvo. Não basta só dizer. Tem que demonstrar realmente. Então, a Bíblia, o texto aqui é duro, é juízo, não é bênção. Tem os que acreditam que a ceia transmite bênção. A ceia não transmite bênção a ninguém, como o dízimo não transmite bênção, como a oferta não transmite bênção. Você faz isso porque você já foi abençoado, já foi bendito, já foi perdoado, já nasceu de novo, já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A ceia é a mesma coisa. É para os abençoados. Jesus fez a ceia, que quando ele foi fazer ainda era Páscoa, ele já fez a transição de Páscoa para ceia, porque a Páscoa foi lá dos antigos, da velha aliança, não existe mais. Para ser do Senhor, ele fez com os 12, com os crentes, né? Não com o povo do mundo. E, em terceiro lugar, agora ele aplica o que realmente é a ceia no âmbito espiritual, do verso 23 ao 39. Presta atenção à dureza do texto, né? Ele vai dizendo que recebeu do Senhor, a direção nós recebemos do Senhor, né? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse que os elementos representam o corpo e o sangue de Jesus, né? O corpo moído, machucado, e o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado naquela cruz para nos remir, para expiar os nossos pecados, né? E por aí vai. E do 27 diz, por isso aquele que comer o pão e o beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será como um participante daquela acusação falsa. Portanto, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Então, tome cuidado. Olha o pedaço mais duro aqui. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos espiritualmente doentes, né? E não poucos que dormem, que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. A gente advoga a nossa causa. Você não tem erro, mesmo que você tenha culpa, você nega, você diz que não tem. É que nem Adão disse que a culpa era de Eva. E por aí vai. A gente sabe muito bem analisar os outros. Agora a gente não sabe analisar a nós mesmos. Mas a Bíblia manda que analisemos a nós mesmos, apontemos o dedo para nós mesmos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Ele nos ilumina através da sua palavra. Então Isaías diz que a palavra de Deus não é o nosso, o pensamento de Deus não é os nossos pensamentos. Imagine Samuel quando foi ver os filhos o pai de Davi, a família de Davi, para escolher aquele que Deus queria como rei. Se Deus não vê, ele escolheu outros.
Ninguém nem lembrou de Davi, o cara que trabalhava com as ovelhas. Então, a receita é esperar uns pelos outros. Como naquele tempo, naquele contexto, era comida de fato em cima da mesa, o povo caía matando na comida e na bebida. Não tinham respeito, nem etiqueta, nem educação. Então preste atenção. O texto da ceia é mais juízo do que bênção. Ele é para crentes e você tem que passar pelas ordenanças. Veja onde você aprendeu, quem te ensinou, quem foi tua referência. Ensina a Bíblia direito para depois não ser reprovado. No dia fatídico, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Então, se você se meter a pregar a Bíblia, pregue ela direito. Tem um curso gratuito teológico do Seminário Batista de São Paulo, a Teológica de São Paulo, gratuito. Eles ainda dão certificado para você. Quando eu fiz o meu curso teológico, se me desse de graça em outra escola, eu não queria. Os batistas são sérios no ensinar. Eles podem até não ser perfeitos. Cuidado, analise, examine o texto e preste atenção. Se esse texto é para abençoar alguém ou se é para quem já é abençoado. É para quem já aceitou Jesus, cumpriu a justiça de Deus, se batizou nas águas, se até Jesus se batizou nas águas, cumpriu a primeira ordenança e ainda, para que se cumprisse toda a justiça do Pai em sua vida, e depois foi passar pela prova para depois começar o ministério, receber ali o Espírito Santo sobre ele e começar o seu ministério. Aí você quer ir de qualquer jeito. Examine a palavra de Deus. Está aí. É a mensagem que eu deixo para você. Não se engane. Vá por Deus e não vá por você mesmo, pelo seu coração enganoso. Porque no final você vai ser reprovado. Faça a obra para ser aprovado diante de Deus, não para ser reprovado. Um abraço para você. Deus te abençoe.